Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. eu peço que você fique de pé um minuto apenas, e quem estiver com a palavra, abra junto comigo no Evangelho de São João, capítulo 14. Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São João, capítulo 14, versículos de 27 a 28. Amém? Amém. Vamos ler juntos. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e volto a vós. Se me amardes, certamente haveis de alegrar-vos que vou para junto do Pai, porque o Pai é maior do que eu. Versículo 29. E disse-vos agora essas coisas, antes que aconteçam, para criares quando acontecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós podemos assentar. É com alegria que nós estamos aqui hoje, a convite do grupo. Foi deixada uma palavra líquida para que nós trouxéssemos a pregação de hoje. Meu nome é David Albuquerque, eu sou casado. Tenho a graça de Deus nesse último outubro de 2012. Eu e minha esposa André, nós completamos 25 anos de casado. Nós temos uma filha, Gabriela. É uma bênção de Deus para nós. E eu escolhi esse versículo bíblico para trazer a pregação de hoje, porque nós temos percebido como o ser humano hoje ele está carente de paz. Como o ser humano está atribulado com tantas situações e buscando cada vez mais essa paz, e parece que uma busca incessante ele nunca encontra. Eu gostaria de partilhar, eu gostaria que ficasse uma pregação bem aberta, e eu gostaria de perguntar a você, e quem quiser responder com voz alta pode responder: o que te tira a paz hoje? Nelson, o que tira a paz de você hoje? Muito barulho. Minha irmã, o que te tira a paz hoje? Vendo muitos jovens nas drogas. Muitos jovens na droga, tira a paz. Isso. O que mais? Ver o filho na droga, na bebida, tira a paz. Mas Jesus, nessa passagem, ele traz algo impressionante. Ele está falando da verdadeira paz. Deixo-vos a minha paz, não como o mundo a dar. Jesus nesses capítulos narrados por São João, Jesus ele está conversando com seus apóstolos e ele faz essa conversa quando ele vai voltar ao Pai. É como se fosse a despedida de Jesus. E os apóstolos eles estão atribulados porque Jesus está falando que ele vai embora. Nesse momento então Jesus fala: eu vou deixar a minha paz. A minha paz. E essa paz de Jesus ela é conflitante com a paz do mundo, porque a paz que o mundo pode oferecer, ela é muito superficial e é muito condicionada à ausência de conflito, não é isso? Por isso, quando nós falamos da paz,
E eu não estou falando que não tira a paz, que não nos deixa preocupar com o filho nas drogas, ou os jovens na droga, ou tantos outros problemas. Só que a paz que o mundo quer nos oferecer é uma paz condicionada a situações em que não haja conflito, não é isso? Pegar o exemplo do Nelson: eu vou estar em paz quando estiver em silêncio, é isso? No barulho eu não estou em paz. Se a nossa paz for essa, que está condicionada às situações externas, você não concorda comigo que essa paz é muito frágil? Eu estou em paz quando eu não estou doente. E quando você ficar doente? Vai acabar a paz. Oi? Essa paz não existe. Por isso que Jesus, ele diz: essa paz existe, mas você não pode buscar no mundo. Eu vou dar a minha paz, não como o mundo quer dar, porque o mundo quer dar uma paz que não existe, que é frágil, que a qualquer momento se arrebenta. Por isso que o homem está cheio de conflito, de turbulências interiores, porque ainda é como se diz: as duas nações estão em paz. Estão em paz, mas no limite das nações estão os tanques de guerra. Eles só não estão guerreando, mas a qualquer momento pode haver guerra. Eu estou em paz em casa, mas não converse com a esposa, não converse com o esposo. A qualquer momento pode ter uma discussão. Jesus, ele está falando algo impressionante, uma paz tão profunda que nenhuma circunstância externa retirará essa paz de você. As pessoas estão procurando paz e é interessante. Quem está para sair de férias aqui, tem o trabalho e está para sair de férias aqui, ou saiu de férias recentemente? Foi uma paz, não foi? Depois que acabou a férias. Eu não estou falando que tirar umas férias não seja bom, é excelente, mas não busque a paz interior em coisas exteriores. É quase que impossível nós falarmos de paz se não se lembrar de uma história muito antiga, aquele concurso onde o ganhador seria aquele que pintasse o quadro que representasse de melhor forma a paz. E dentro de tantos quadros, sobraram 2 quadros. Um quadro era maravilhoso, uma pintura de montanhas, um céu azul, aquele lago imenso, um lago tão perfeito e tão calmo que o céu refletia no lago e ficava aquela imagem perfeita. E para ficar mais bonito ainda, um patinho no meio do lago. Só parecia uma trilha pequenininha de onde o pato passou. Aquele céu azul com pequenas nuvens brancas, um sol maravilhoso brilhando, e todo mundo falou: esse quadro vai ganhar. E de repente o quadro que ganhou foi um quadro que era completamente inverso. Um céu roxo, chuva. O pintor teve uma habilidade tão grande de desenhar o raio que as pessoas vinham para que brilhava aquele raio. Uma árvore imensa que parecia ter movimento. Quem via aquele quadro percebia aquele vento que passava e imaginava aquela árvore quase para tombar. E alguém questionou: mas como que vocês escolheram justamente esse quadro? Vocês vão perceber uma coisa: olha, bem ali no cantinho daquela árvore, no meio da árvore. E no meio daquela árvore tinha um ninho, um passarinho, a sua amada passarinha, com a asa em cima dos filhotes e dormindo tranquilo. Essa história representa o quê? Que a verdadeira paz é a paz que, embora seja tudo roxo, céu roxo, caindo raio, vento querendo derrubar tudo, aquele que tem a paz de Jesus é como se estivesse no ninho, como se fosse É essa paz então que nós precisamos, e essa paz que nós queremos receber. Ninguém aqui no nosso meio falou: aquilo que me retira a paz é o pecado.
Porque na realidade, a paz que Deus projetou, de uma certa forma, ela foi abalada lá no início, com o pecado original. Homem e mulher foram criados para viver em paz com o seu Criador. Homem e mulher foram criados em justiça e santidade perfeitas. E é tão maravilhoso o capítulo 3 do Gênesis, no versículo 8, quando se fala mais ou menos assim: e eis que ouviram os passos do Senhor Deus que passeavam no paraíso à hora da brisa da tarde. Ou seja, na brisa da tarde, eu gosto tanto de uma tradução que fala na viração do dia. Ou seja, naquele momento da tarde batia uma brisa suave e Deus vinha passear no paraíso e ter uma linda e gostosa conversa com Adão e Eva. Quando Deus chegava, tamanha era a paz interior de Adão e Eva, que eles escutavam o barulho dos passos do Senhor Deus que passeava no paraíso. Nós sabemos da história que Eva, tentada por Satanás, ela cede ao pecado, cede à tentação de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Adão também cede a essa proposta. E a primeira coisa que acontece com eles, porque a proposta de Satanás era justamente essa: Deus sabe que se vocês comerem desse fruto, os vossos olhos se abrirão e vocês serão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Satanás sabia que quem está na presença de Deus já tem a paz, o supremo bem. E olha como Satanás é ardiloso. Se você já conhece Deus, se você já conhece o bem, e a proposta de Satanás é você conhecer o bem e o mal, o que está sobrando para você conhecer? O mal. Então, toda fonte de falta de paz é o pecado. Toda fonte de falta de paz é o pecado. Esse pecado original, ele teve uma influência muito grande no ser humano, porque o ser humano foi criado de forma emocionalmente equilibrada, fisicamente equilibrado, psicologicamente equilibrado. Veja bem, temperamento agressivo, raivoso, depressão, síndrome do pânico, todas essas questões psicológicas, essas doenças psicológicas não existiam. O homem era perfeito, o homem era perfeito fisicamente, o homem não tinha doenças, degenerações físicas. Com o pecado original, ele passa a ter esse tipo de doença. Perceba uma coisa, depois eu peço que você leia atentamente o capítulo 3 do Gênesis na sua casa. A partir do pecado original, Deus continua vindo passear no paraíso. Mas o homem, quando escuta a voz de Deus, agora em vez de quer chegar a Deus, a palavra de Deus nos conta que, ao ouvir a voz de Deus, Adão e Eva se escondem atrás de uma moita. Deus continua procurando o homem e pergunta: aonde está Adão? E Adão responde: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, vírgula, tive medo. Não é verdade que quando a gente está com medo, normalmente a gente está sem paz? Primeira consequência do pecado original: o medo que nos afasta de Jesus, o medo que nos afasta de Deus. Ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo e me ocultei. O homem se afasta de Deus, e o homem se afastando de Deus, ele se afasta da fonte da paz. Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é isso: se eu estou sem paz,